para trazer detalhes sobre essa novela envolvendo Fausto Vera. Afinal, o meio-campista não virá mais para o Atlético, a negociação com o Corinthians vai melar, o jogador vai permanecer no Corinthians. Bom, vou trazer todos esses detalhes. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos atleticanos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado. Sou Thiago Fernandes, jornalista, estou aqui para atualizar vocês sobre as informações quentinhas sobre o Atlético. Bom, primeira situação é a seguinte: o Fausto Vera, nesse momento, não defenderá as cores do Atlético. Bom, o Corinthians tem falado para alguns setoristas do clube, isso inclusive saiu no Globoesporte.com, que o técnico Ramon Dias gostaria de contar com o Fausto Vera no elenco e que depois da chegada do técnico argentino seria possível essa permanência do Fausto Vera no elenco comandado por ele, Ramon Dias. Bom, pelo que eu sei e pelo que eu conversei com o Atlético, o clube mantém as bases negociadas com o Corinthians e com o jogador. Então, nesse momento, o Atlético entende que não tem qualquer tipo de problema. Na última segunda-feira, uma fonte do Atlético me disse que estava tudo certo, tudo apalavrado, restando apenas assinatura e troca de documentos. E aí, naquele momento, o Atlético já se sentia tranquilo o suficiente para garantir, mesmo que em off, que o Fausto Vera seria jogador do clube pelos próximos 4 anos e meio, até dezembro de 2024. E naquele momento, o Atlético tinha acertado com o Corinthians o pagamento de 4 milhões e meio de dólares, o que dá mais ou menos 24 milhões e meio de reais, esse valor pago de forma parcelada, e ainda havia uma parte desse valor que seria transferida para o Argentinos Júnior da Argentina, devido à dívida que o Corinthians tem com o clube argentino pela contratação de Fausto Vera. Quando o Corinthians acertou a compra de Fausto Vera, ficou estabelecido que o clube paulista pagaria 7 milhões de dólares pela contratação do jogador. Nem todo este valor foi pago, ainda há um débito em aberto do Corinthians com o Argentinos Júnior e o Galo entraria pagando parte desse débito nesses 4 milhões e meio de dólares. O valor pago de forma parcelada e a diretoria atleticana segue, nesse momento, confiante de que o negócio está apalavrado e que não vai cair. Então, nos bastidores da cidade do Galo, nos bastidores do Atlético, há confiança de que Fausto Vera será o novo reforço do clube e que chegará a Belo Horizonte ainda esta semana, no mais tardar na próxima segunda-feira. Então, nos bastidores do Atlético, existe muita confiança e Fausto Vera seria, de fato, o novo reforço do clube. Bom, em relação ao Corinthians, o Corinthians não se manifesta oficialmente. Eu até tentei falar com uma fonte ligada ao clube, no entanto, não consegui obter êxito na tentativa de conversa com essa fonte sobre a situação do Fausto Vera. O staff do Fausto Vera mantém o discurso do Atlético. O jogador quer defender o Galo. O jogador quer trabalhar sob o comando de Gabi Milito novamente. Eles estiveram juntos no que foi o melhor momento da carreira de Fausto Vera, quando o jogador defendeu as cores do Argentinos Júnior entre 2021 e 2022. E Fausto Vera quer se transferir para o Atlético. No Argentinos Júnior, o pensamento é o mesmo. O negócio segue certo. Falta só o Corinthians acertar ou não essa negociação. Porque o Corinthians, nesse momento, como eu disse, tem vazado para alguns jornalistas de São Paulo que o negócio pode cair e que a venda do jogador foi segurada a pedido do técnico Ramon Dias. Bom, como eu disse, Galo segue confiante, diretoria segue confiante, o atleta segue confiante que o negócio vai dar certo e o Argentinos Júnior também. Então, resta saber se o Corinthians vai cumprir com a palavra que deu ao Atlético ou não. Gente, hoje à noite o Atlético recebe o São Paulo e ganha o jogo por 2-0, o adversário vem embalado por 4 vitórias seguidas. Eu quero falar disso aqui já com os meus coleguinhas aqui. Começo com você é grande torcedor de São Paulo, mas hoje você é Minas acima de tudo, né, Thiaguinho? Não. Ah, não? Eu não consigo separar isso. Não, é brincadeira essa parte, viu, o HG? Hoje eu espero ver um Atlético melhor do que tem sido nos últimos jogos, obviamente. Com a volta do Arana, a volta do Sarabia, o meio-campo que é normalmente utilizado. Cara, eu não dou conta quando ele faz isso. O meio-campo que é habitualmente utilizado pelo Gabriel Milito. Os 2 atacantes à disposição. A volta do Scarpa definitivamente à ponta direita, à ala direita. Eu acho que esse Atlético ele vai ser um time bem mais forte do que a gente viu nos jogos contra Flamengo
Botafogo, Atlético Goianiense, Fortaleza. Só que resta saber se esse time ainda tem a capacidade de voltar a jogar aquele futebol do passado. Você acredita que tenha? Hoje não. No jogo de hoje não. Eu sinceramente estou pouco esperançoso assim, em relação ao resultado. Porque é um Atlético que já vinha sofrendo uma queda de rendimento antes da saída dos jogadores. No Galo e Bahia, o Atlético, salvo engano, tinha 3 desfalques. E foi um empate por 1-1 dentro de casa, com o Atlético tendo muita dificuldade. Aí vai falar, poxa, mas o Bahia tá jogando muito. Tá, não é mentira. Só que o Atlético estava jogando em casa. Peraí, hoje você não tá com esperança de que o Atlético possa... Vocês estão de brincadeira, gente. Essa benevolência aí com o Milito. Eu perdi as esperanças. Hoje o time praticamente titular. Eu perdi as esperanças, Zé. Então isso quer dizer o quê? Que você quer a saída do Milito? Não, não quero. Mas eu ainda quero ver se ele tem capacidade. Cara, uma benevolência. Você já imagina? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Peraí. Eu quero ver se ele tem capacidade de voltar a jogar um bom futebol. Então a partir de hoje você começa a julgar. Não, eu já tô jogando desde o jogo contra o Flamengo. Flamengo e Botafogo. Antes disso eu não julguei. Aquele período em que ele ficou com 12, 8, 200 atletas lesionados, não tinha como julgar. Eu acho que nos jogos contra Flamengo e Botafogo, ele já tinha capacidade o suficiente para entregar mais do que ele entregou nesses 2 jogos. Agora eu quero ver nesse jogo contra o São Paulo, se ele volta a entregar minimamente o que foi entregue lá no início do trabalho dele. Mas eu, honestamente, não estou esperançoso. Aí é a minha expectativa. Até porque eu aprendi nessa vida que a expectativa, ela só serve para ser frustrada. Porque quando ela é atendida, você simplesmente... É a mãe da frustração? Exato. Já Ô, Eltinho, você chamou porque você quer falar, e aí? Não, é porque eu entendo o que o Thiago está dizendo, porque o Thiago está compactuando com o sentimento de muitos torcedores do Atlético nesse momento. É o da preocupação. Que jogos passados, a gente vinha aqui, debatia, até o Thiago era um que sempre se colocava muito esperançoso com a situação, com o jogo. Seria o jogo da virada, seria o jogo da mudança de chave, e isso não vem acontecendo. É uma sequência que o Atlético tem. O Atlético vem de uma sequência de jogos ruins. Não é a questão só de você olhar para o Atlético e falar assim, nossa, perdeu por causa daquela bola. Não, perdeu por causa do conjunto da obra. O time todo, um balaio sendo colocado... Mas hoje é o time praticamente titular, é o time. Aí que tá. Não, hoje é o time titular. Aí que tá. Não, porque eu tô considerando só a questão do Zarate. Eu até pedi pro André... Ô André, coloca a foto aí pra gente aí, uma foto ontem, é do Atlético. Essa foto foi postada ontem nas redes sociais do Atlético. E aí a gente pode analisar a felicidade no olhar de cada um dos três. Nessa situação, os caras rindo. Por que eles estão nessa felicidade? Será que é porque o Scarpa sabe que não vai jogar na lateral esquerda? Então, é isso. É esse o meu questionamento. Será por que da felicidade? A felicidade é porque o Scarpa sabe que não vai estar mais na lateral esquerda? É porque o Arana está de volta? É o Milito agradecendo pelos dois? É o conjunto da obra? É tudo que está sendo colocado? Então essa foto pode exemplificar muito o que é o sentimento dos atletas hoje. Mas os torcedores e a gente que está de fora, a gente fica olhando às vezes para o time e ainda falta algo a ser entregue. Então que hoje o Atlético mude a chave e que essa foto que a gente acabou de colocar aí represente algo além para o torcedor, não só para o time. Que o time se motive, a gente já entende que vai ter uma outra esperança. Uma outra esperança. E o torcedor tem a confiança de saber que esses atletas aí, que foram mostrados e que o treinador super capaz, que já mostrou sua capacidade, possa hoje fazer essa união de poderes e fazer um Atlético finalmente voltar a ter uma vitória. E lembro mais uma vez, eu espero que venha a vitória. Jogar bem, para mim, hoje pouco importa. Para mim não. Para mim não importa. Simplesmente a vitória não. É obrigado a jogar bem. É obrigado a jogar bem. É obrigado a ganhar. E vamos parar de benevolência. Porque se fosse o contrário na tabela, o Seabra lá embaixo e o Milito lá em cima, estaríamos hoje pedindo a cabeça do Seabra. Eu não estou pedindo a cabeça do Milito. Aliás, eu encabeço a lista dos que não estão com esse papo de fora Milito. Só que, a partir de hoje, com o elenco todo à disposição, acabaram as desculpas. Pera lá. Nós estamos falando de um time, olha esse elenco do Atlético e o que ele vai ter à disposição hoje. Aceitar um jogo ruim hoje, para mim, não.
Quem quiser acha, não, mas tá tudo bem. 3 pontos, jogou mal pra cacete, 3 mas pontos. ganhou. Menos Eu mal. assino. Você tá vendo que ele é Menos resultadista, né? Ele não liga resultadista, pelo não desempenho. liga. Ele liga pro resultado. Pega na curva. Resultadista, Welton. Deixa eu ouvir os dois fazer aqui. um Quero te ouvir assino. também, tá? Por que você não quer falar hoje? Tá mal? Desculpa. Deixa eu só você. fazer um adendo. Vocês não deixam o Que, cara falar. assim, eu não acho que Claro, ninguém tem me obrigação. maltratou. Eu não acho que há obrigação de vitória, tá? Eu não acho que não existe isso. não existe a obrigação de vencer. O problema é que o contexto que o Atlético está hoje não permite que o clube tenha, primeiro, um desempenho ruim, um resultado ruim e principalmente que, por exemplo, seja construído um resultado adverso muito largo. As goleadas que têm acontecido, Sim. que não são goleadas, elas não estão sendo construídas de forma vexatória, mas são goleadas, né? O placar está ficando elástico. Então, assim, eu acho que existe esse contexto dentro do jogo de hoje. E um grande problema é que o adversário é muito forte. Então, assim, além de todo esse peso que existe do contexto, que o Everton até interpreta como obrigação, e eu entendo que interprete assim, mas do outro lado tem um adversário que é muito forte, porque o São Paulo está completo, o São Paulo está com o Caleri, o São Paulo está com o Luciano, com o Lucas, com a volta do Rafael, com o Alisson, com o Luiz. Então, assim, eu acho que o Atlético hoje, o adversário não podia ser o pior para o Atlético buscar essa retomada. Porque não é um adversário fácil. Podia ser o Flamengo. Não o podia. Flamengo já foi, já passou. Não, então, o é que São aí seria Paulo, pior. se o São Paulo sai na frente, por exemplo, num cenário hipotético, a carga que fica tende a que piorar isso, muito piorar o muito. que é, Então acaba o que com o seria campeonato. o jogo. Acaba Então com o eu acho campeonato. que Mente é isso. tabela, Mas eu aceito, entendo, cara, eu entendo não o tô seu ponto. entendendo eu entendo. isso. Deixa eu ouvir o Valuzeiro aqui. Por favor, Valuzeiro. É curioso esse imediatismo, né, e rápidas soluções que às vezes são apresentadas. Coloquem o Scarpa na direita, como se todos os problemas do Atlético passassem apenas pelo Scarpa na direita. O Atlético, ele precisa de voltar a ser competitivo. Ele não conseguiu competir com os adversários que ele deveria estar no mesmo grupo. Flamengo e Palmeiras, ele não conseguiu competir contra essas equipes e também não conseguiu competir contra equipes que não fazem parte do grupo do Atlético. Atlético Goianiense é um exemplo disso, um jogo em que o Atlético foi muito mal e Vitória. Obrigação, o Atlético, pelos seus orçamentos e o elenco que tem, não deveria ter o mesmo número de vitórias do Vitória e do Criciúma no campeonato, 4. Só que existem vários fatores que levam essa campanha, que tem que existir muita cobrança, sim, para cima de todos dentro do clube, não somente do Milito, mas é um elenco também que precisa ser muito cobrado e que parece-me que desde 21, quando o Atlético bebeu da fonte de todas as conquistas, esse elenco, eu vejo dessa forma, não tem tido mais essa mesma sede em termos de campeonato, de jogos. Daqui a pouco a gente pode estender isso um pouco mais para até que ponto alguns jogadores do Atlético não rendem mais o que já renderam em 2, 3 anos atrás. Só que eu entendo que o que o Atlético precisa hoje é de conseguir estancar essa hemorragia no campeonato. Depois tentar voltar a fazer as coisas como o Milito vinha fazendo. O primordial para o jogo de hoje, para o Atlético e para o atleticano, acho que é a vitória para cima do São Paulo, ainda que não seja com o melhor futebol do Milito. Agora, uma coisa é fato, se o Atlético competir da forma que competiu contra o Flamengo, contra o Atlético Goianiense, contra o Vitória e contra o Botafogo, não vai vencer hoje. O que eu venho dizendo é que, como a gente já viu esse Atlético em vários outros jogos, principalmente na chegada do Milito, jogando da forma contrária ao que vem jogando agora, por isso que eu acredito que agora, com todos os jogadores titulares, e como nós já assistimos a esse time voando em campo, eu não posso aceitar que o Atlético não vença o São Paulo hoje. Não posso aceitar. Para mim, um empate hoje com o São Paulo será trágico, trágico. E as cobranças precisam de repente, ficarem um pouco mais acentuadas. Porque com o elenco todo à disposição, não dá para passar paninho, não. E aí eu estou falando para treinador, eu estou falando para jogador. Não dá mais. Mágico. É inadmissível. Não, eu tenho que ser coerente com o que eu falo, não é com o que você diz. Eu sou coerente com o que eu digo. Quando perdeu aquele monte de jogadores, eu disse aqui, buscar uma desculpa de que você está muito desfalcado, aceitável. Não, nem é buscar desculpa. Não, desculpa não. É colocar claramente o que está acontecendo. Motivo usado Isso. pelos fracassos. Outrora eles falavam de desfalques e etc e tal. Então, hoje você não tem mais os desfalques.
Você tem dúvida perder do que o hoje, Arana não dá pra sabe do que relativizar o fazer? fracasso amanhã. O Arana sabe do que fazer? Sabe. O Saravia sabe? Sabe. Pois é, hoje você tem os zagueiros disponíveis, o meio-campo seu está completo, seu ataque está completo, você não tem o Zarate, você não tem o Rubens. Então você ainda acha que é aceitável uma atuação, por exemplo, não sei se acho que o Valuque disse aqui agora, com um comportamento como foi contra Flamengo, contra Palmeiras. Não, mas se jogar assim não ganha. Pois o Valor falou foi isso. Então, mas aquele comportamento, aquele comportamento existiu porque parte daquele comportamento esbarrava na qualidade técnica, gente. Porque aí empurrava muito a resposta aos jogadores de base. Você queria a mesma resposta dos titulares. E não dava. Tinha terceiro reserva ali sendo escalado persistentemente pelo Milito. Mas o ponto é... Os principais titulares estão jogando o melhor nesse momento também? Do Atlético? Não disse isso não. E só para deixar claro assim, independente de todas as dificuldades que o Atlético enfrentou e tem enfrentado, eu acho inadmissível uma campanha de 4 vitórias no campeonato. E aí não adianta, podem vir falar por conta de todos os desfalques, eu não estou colocando isso de lado. Estou colocando que aí passa por uma questão de planejamento, o Milito, os jogadores que ficaram. O Atlético, repito, com todos os problemas, não pode ter o mesmo número de vitórias do que o Vitória e o Criciúma no campeonato. Ponto. Estamos falando a mesma coisa. E estamos falando a mesma coisa. E outra questão que o Valu passou por ela também é a questão de você pegar Hulk e Paulinho. Vou dar 2 exemplos. Eles se apresentaram da melhor forma nesses jogos. Nenhum jogador, ninguém. Nenhum. Então, assim, não é o negócio de você pegar e falar assim, o nível do time caiu bastante. Então, né, família, é isso. Ficamos com um giro de notícias aí do Galo, informações exclusivas e atualizadas com o Thiago Fernandes e também com o pessoal dos donos da bola Minas Gerais aí, com Everton Guimarães e demais companheiros da bancada aí esportiva, trazendo sempre informações do Galo. Galo que joga daqui a pouco contra o São Paulo, né? Super importante a vitória do Atlético Mineiro. Cara, para você ter uma ideia, o Galo começou bem no campeonato, ali no início da tabela, no início do campeonato. Hoje foi ultrapassado pelo Vasco da Gama, que estava na zona de rebaixamento. Vocês têm ideia? O Vasco ultrapassou o Atlético Mineiro, que está estacionado no campeonato com 18 pontos. Super importante que o Galo hoje vença para poder se aproximar aí do topo da tabela, até para poder estar disputando no próximo ano o campeonato da Libertadores da América. Se você gosta do conteúdo, não esquece de deixar like, se inscreve no canal dos caras lá também, no Camisa 12 e também no Dono da Bola aí no TV Minas. Band Minas, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Segue pra mais.